Nem tudo é o que parece. Resolva antes de julgar. Tire dúvidas. Não saia acusando sem ter certeza, ok? Essa é uma grande lição que nós aprendemos no capítulo 22 de Josué. E são muitas as lições que nós vamos aprender com esse capítulo. Não saia daqui. Que Deus abençoe a sua vida. Paz e prosperidade é isso que eu lhe desejo. Quantas guerras poderiam ser evitadas se a gente conversasse antes de julgar? Quantas discussões você teria evitado na sua vida? Quantas decisões erradas você teria tomado se antes de agir você tivesse perguntado? Josué 22 mostra um quase conflito, mas bateu na trave entre as tribos de Israel, entre as tribos que Deus elegeu ali, aquelas 12 tribos, e quase que se gera um conflito por causa de um mal entendido. O que acontece? O povo pensou que Rúben, Gade, Manassés, estavam se rebelando contra Deus, mas na verdade eles estavam construindo um memorial, e nós vamos entender. Fica comigo até o final para você entender isso. Esse episódio nos ensina a importância de não julgar antes de ouvir, ou melhor, não condenar antes de ter certeza do que passa pela nossa cabeça que seja. Nós precisamos confirmar. Então, é importante proteger as alianças que Deus estabeleceu. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui e se inscreve. A maioria das pessoas que passam pelo nosso canal e são abençoadas não são inscritas, mas quando você se inscreve, você nos ajuda e gera mais relevância para o canal, para que o canal possa abençoar outras vidas. Então, não passe por um canal no YouTube se você gostar do conteúdo sem se inscrever. Também você clicar aqui, curtir, ou você comentar, compartilhar, você faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entrega para o maior número de pessoas. Então, faça isso e fique comigo até o final para você entender. Bom, vamos lá. As tribos de Rúben, Gade e meia tribo de Manassés ajudaram Israel nas guerras. Então, eles ajudaram, eles contribuíram, eles lutaram juntos. Só que chegou a hora deles voltarem para a terra deles, que ficava do outro lado do Jordão. Essa era a sua herança. Então, ali eles constroem um grande altar, e as outras tribos pensam que eles estão fazendo o quê? Um altar rival, que eles estão adorando um outro Deus, que eles viraram casaca, vamos dizer assim, E quase há uma guerra. Os caras olham e falam: o que esses caras estão fazendo? Estão construindo um outro altar. Meu Deus, eles estão adorando um outro Deus. Sei lá o que passou pela cabeça deles. E só que antes deles guerrearem, o ímpeto era grande, dizer: nós vamos acabar com esses caras. Pensa só, eles eram aliados, eles estavam lutando juntos. Eram tribos de Israel. Irmãos, eram todos irmãos ali. Então, o altar, na verdade, não tinha nada a ver com adorar outro Deus ou um outro altar. Aquele altar, qual era o objetivo deles? É que fosse um testemunho de unidade e de fidelidade a Deus. O que passava pela cabeça deles era assim: nós estamos do lado de cá, nós lutamos com eles, nós somos irmãos, mas eles estão do lado de lá, o altar está do lado de lá. O que futuras gerações vão pensar? Que nós somos um rival, que nós não somos do mesmo. Então nós vamos construir algo aqui para a gente nunca esquecer a nossa raiz. Essa foi a intenção, mas quem estava do outro lado não pensou dessa forma. Então eu quero trazer 4 lições aqui para que a gente possa entender como nós trazemos isso para a nossa vida, como nós aplicamos os conceitos de Josué 22 nas nossas vidas. Primeira lição: honre quem te ajudou na jornada. Gente, isso é muito forte. Muito forte. Eu vejo maridos, às vezes, que se divorciam das esposas que estiveram ali naquela construção de patrimônio, e quando melhora um pouco, eles se divorciam. Amigos que deixam de caminhar juntos, pessoas que descartam outras, empresários que simplesmente descartam colaboradores que estiveram juntos. Não, presta atenção. Existem pessoas que viram as costas para os pais. Não, nós precisamos honrar quem nos ajudou na jornada.
ok? Nós precisamos também entender o que significa honrar quem nos ajudou. Josué os despediu com bênção, pois haviam cumprido sua missão. Então Josué falou, ó, vá em paz, obrigado pela ajuda. Então ele honra esses caras. Josué reconhece a fidelidade daquelas tribos que lutaram ao lado deles, ao lado dos seus irmãos, continuaram lutando, mesmo depois de receber parte das suas terras, eles continuaram apoiando as tribos que ainda não tinham conquistado sua terra, mesmo morando longe, ok? Mesmo morando longe. Nunca esqueça de quem lutou com você quando ninguém mais estava por perto. Essas tribos lutaram e Josué honrou esses caras. Segunda lição importante, antes de julgar, pergunte. Gente, eu estou cansado de ver marido e mulher que discutem, que brigam, porque um acha que o outro falou isso pensando aquilo. Fala a verdade, quantas discussões poderiam ser evitadas? Não, calma aí, você está dizendo isso porque você entende isso? Verifica, tira a prova dos 9 antes de sair guerreando ou provocando uma guerra. Então, ao ouvirem, toda a congregação se ajuntou para guerrear. Ou aquele povo, se não tivesse um líder sábio, eles teriam atacado os irmãos. E depois que o conflito começa, como é que você para com isso? Por quê? Se não tivessem tirado a dúvida, falaram, cara, o que é isso que vocês estão fazendo? Me explica. E eles entenderam, ok? A intenção foi mal interpretada. E quantas vezes a gente interpretou mal ou foi mal interpretado? Julgamento precipitado quase virou guerra entre os irmãos de fé. E na nossa vida, pode ser que a gente encontre várias oportunidades onde isso também aconteceu. Você já brigou com alguém por suposições, mensagens mal lidas ou conversas incompletas? Já, porque eu já fiz isso. Eu não sei se você já fez, mas eu já fiz isso. Graças a Deus, de um tempo para cá, eu tenho aprendido a lidar com isso, mas errei demais. Antes de saber isso, eu não tirava a prova, eu já ia para o ataque, Aprenda a ouvir antes de concluir, dialogue, pergunte, dê espaço para o outro explicar. Essa é uma orientação importante, um compromisso que é importante que cada um de nós possa viver. Terceira lição, o altar era um memorial, não uma rebelião. Interpretou-se mal. Aquele altar não significava. Não, o que significa o que você está dizendo? Não, o que significa o que você está fazendo? Não, o que significa? Pergunte. Então, lá entre os versículos 21 e 29, nós vamos achar, não foi para sacrifício, foi para lembrança entre nós e vocês, que nós somos irmãos. Às vezes, o que parece separação é, na verdade, uma tentativa de conexão. Precisamos entender isso. O altar era um símbolo de unidade, para que as futuras gerações não se esquecessem que eram um só povo. A preocupação era, tá, nós vivemos isso aqui, mas e quem não viveu? Sabe? De nós deixarmos isso claro para os nossos filhos, sabe? Pessoas que estiveram do nosso lado, companheiros, ó, nós chegamos aqui por causa disso, ó, nós devemos honrar essa galera aqui, né? Porque, ó, a gente não era nada, ó, nós precisamos honrar quem nos ajudou nos momentos mais difíceis e, inclusive, fazer com que as próximas gerações saibam de onde nós saímos, ok? E a quem nós devemos honrar, quem nos apoiou na hora que a gente mais precisava. Então, nós precisamos criar símbolos em casa, devocional em família, projetos em conjunto, marcos espirituais que reforcem quem vocês são como unidade. Dois irmãos que crescem desde pequeno, fazendo devocional junto, orando junto, mesmo pai, mesma mãe, por exemplo, tiram férias juntos e depois os pais às vezes morrem, mas esses irmãos continuam com suas famílias, agora casados, tirando férias juntos, orando juntos, tendo uma conexão. Por quê? Porque os pais se encarregaram, olha, nós somos da mesma família, somos irmãos, ó, aquele cara lá me ajudou nesse momento. E aí as futuras gerações precisam saber disso. Quarta lição, a reconciliação traz a glória de Deus. A reconciliação traz a glória de Deus. Entre os versículos 30 e 34 nós vamos achar, e o povo se alegrou, e a guerra
foi evitada. Glória a Deus, afinal de contas, não tinha motivo para guerrear, a intenção era melhor. Quando há diálogo com humildade, quando você está disposto a ouvir, a entender, Deus é glorificado e o povo vive em paz, a paz que excede todo entendimento. A unidade, ela é mais importante que o orgulho ou a pressa em estar certo, sabe? Sai dando o primeiro tiro e depois você vai descobrir. Não, primeiro entende. É melhor esclarecer do que vencer uma discussão, né? A unidade vale mais que o ego, nós precisamos entender isso. Ou seja, Josué 22 mostra como o mal entendido quase destruiu uma aliança. E mal entendido andam destruindo casamentos, relação entre irmãos, entre sócios, é importante. A escolha em ouvir, explicar e preservar gerou paz duradoura, ao invés de uma guerra sangrenta entre irmãos. É importante que nós façamos o mesmo. Qual o nosso cônjuge, marido, esposa, sócio, filhos, amigos, pais, irmãos, líderes, com a igreja, é importante que nós façamos o mesmo. Muito importante. O inimigo quer separação, Deus quer unidade. Escolha a paz antes que seja tarde demais. Se você entende que precisa ouvir mais e julgar menos, comente aqui. Eu escolho a paz e a unidade. É muito importante. E se você quer mergulhar mais em finanças pessoais, à luz da Bíblia, eu quero te indicar esse livro aqui, escrito por mim e pela Ana, Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. E a gente diz isso pelo seguinte, a gente costuma dizer que a cobra bebe água e essa água se transforma em veneno, a vaca bebe água e essa água se transforma em leite, o problema não está na água. Então faça as pazes com o seu dinheiro, como o texto de hoje nos mostra, entenda de onde vem de fato o problema, muitas vezes está na nossa natureza. Esse é um livro prático, com muitos exercícios, que aplicado esse conteúdo, eu tenho certeza que você vai entrar um novo ciclo financeiro. A gente aqui apresenta que finanças tem 3 dimensões, uma natural, que todos nós já sabemos, tem a ver com quanto ganha, como investe, mas tem também uma dimensão emocional, da relação que os nossos pais, as pessoas que nos criaram tinham com dinheiro, e tem também uma dimensão espiritual, a gente fala muito sobre princípios, muito importante. Agora, se você quer mergulhar ainda mais, você pode também, eu vou deixar o link para você que quiser adquirir o livro aqui, tá? Na descrição desse vídeo. Mas para você que quiser mergulhar mais, eu vou deixar também o link para você conhecer a Henry Class. É uma plataforma que você assina, tem conteúdo, cursos, material, e-book, exercício, para que você possa de uma vez por todas acertar, alinhar e viver as suas finanças da forma como Deus, como Jesus nos disse que nós teríamos uma vida e vida em abundância. E se você quiser caminhar mais perto de mim, eu vou deixar aqui o meu perfil do meu Instagram também, @ResendeNOficial, ok? E vai ser um prazer ter você caminhando comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, não te custa nada e vale muito para nós. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui, curte, comenta, compartilha, isso vai ajudar a fazer que esses vídeos cheguem cada vez mais longe. Ative também as notificações no sininho, para que você possa ser informado toda vez que tiver um conteúdo novo e toda semana, todo dia tem conteúdo novo e eu quero muito que você possa crescer com a gente e acompanhar junto. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, amanhã tem mais.